A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Temos que falar nas notícias do dia, né, Felipe? E aí a gente tava falando de Globo, a gente precisa falar agora de Record. Porque teve uma notícia forte que saiu no blog da Fábia Oliveira, uma colunista de fofoca, que falou sobre os bastidores, Fábia Oliveira, que disse sobre os bastidores aqui da Record, do esporte da Record com um ex-Globo, Kleber Machado, que já esteve conosco no nosso programa. Vamos ler o que Fábia Oliveira escreveu a esse respeito, Felipe. Equipe vive terror com Kleber Machado nos bastidores do Esporte Record. Que título forte, cara. Forte. Quem acompanha o esporte na Record, Esporte Record, apresentado por Kleber Machado e Paloma Totti, talvez não imagine. Mas o jogo mais duro não acontece no campo, e sim nos bastidores. A coluna da Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que o ambiente por trás das câmeras do programa esportivo é de total terror. Segundo fontes, Kleber Machado, hoje o principal narrador esportivo da Record, teria adotado uma postura centralizadora no comando da atração. Pessoas próximas à produção afirmam que ele não abre espaço para a participação dos seus colegas em cena, interrompendo frequentemente repórteres durante a apresentação das matérias. Além disso, não deixa ninguém falar em momento algum do programa no ar. Desculpa. Ainda de acordo com as fontes, Paloma Totti, que divide a apresentação do Esporte Record com Kleber, estaria bastante incomodada com toda a situação. Nos bastidores, o que circula é que a jornalista tem sido pouco ouvida, já que o narrador não a deixa falar e nem ter seu espaço, o que teria transformado sua presença no estúdio em algo meramente figurativo. O desconforto não para por aí. Profissionais da equipe também estariam em pânico devido a episódios de gritos constantes dados pelo narrador. Toda a situação tem criado um ambiente de trabalho marcado pelo medo e pela insegurança. Caramba. Cara, vamos lá. A gente é do meio, sem ser do meio, né? Nós somos jornalistas, mas nós nunca trabalhamos na grande imprensa, mas a gente conversa com as pessoas, conhecemos muita gente da grande mídia. E, Felipe, o mais triste dessa matéria é que não me surpreende. Eu sou muito fã do Kleber, da carreira do Kleber como narrador. Eu cresci ouvindo o Kleber nas transmissões, jogos marcantes, como a final da Libertadores em 2011, narrado pelo Kleber. Ele que é um torcedor do Santos. Hoje eu acho que é até assumido. Sempre foi a voz de São Paulo, né? Sempre foi a voz aqui de São Paulo. Sempre gostei do Kleber narrando Fórmula 1. Hoje sim, hoje não. É um marco na história da televisão brasileira. Você tem também, além de tudo, o grande problema, o programa Arena, que pra mim... Nossa. Com a apresentação do Kleber, era um dos programas mais legais de TV por assinatura que poderia ter. A gente chama Café com o Leblon ali, uma coisa que só o Sport TV daquela época podia propiciar. Alberto Helena Júnior e seus grandes casacos. Assim, porra, muito bom. Cláudio Karsug e seus Blue Caps. Mas enfim... Eu tenho o maior profundo respeito pelo profissional Kleber Machado, mas não me surpreende, porque não é a primeira vez que eu ouço. Eu sou muito amigo de uma pessoa que trabalhou nos bastidores com Kleber Machado, que inclusive até hoje presta serviços para o Futeboteco, que já nos disse nos bastidores que essa é uma postura comum do Kleber. Essa pessoa trabalhou com o Kleber numa emissora também pós-Globo e disse que foi muito difícil trabalhar com ele, que a postura dele com o pessoal da produção é realmente como é descrito aqui pela coluna da Fábia. Ele transformaria, né? Eu não vi, mas eu ouvi, que ele transformaria as transmissões num terror por conta da conduta dele. E já ouvimos também de profissionais de mídia que aí falaram em total off, alguns comportamentos que nos surpreenderam bastante, mas isso eu não me sinto tão confortável em falar. Porque aí seria fora do ambiente de trabalho e não convém. Sim. Aí não é o nosso métier. Não é o nosso métier. Agora sim,
não deve ser fácil, né, Felipe? Você sai da sua casa para trabalhar, você tem uma produção para fazer, e você, plano 2026, que hoje em dia esse tipo de coisa é muito importante, né? Hoje os RHs das empresas, eles toleram muito pouco, das empresas sérias, tratamentos abusivos, eventuais que possam haver entre chefia e subordinados, etc. Se for isso mesmo, se tudo isso aqui for verdade, só posso lamentar, porque não é uma postura mais aceitável. A gente viu o documentário do Galvão, viu que o Galvão sempre foi um cara duríssimo também. Isso deixou muito claro de como ele conduz as transmissões dele, etc. Ouvi relatos também de pessoas que trabalharam com o Galvão mais recentemente, que diante de problemas técnicos viram o Galvão soltar os cachorros para cima de muita gente. Mas, olha, eu acho que tá na hora disso mudar. Isso eu acho que tem que ficar no passado. No passado se tolerava muita coisa. O próprio Galvão, que descia os cachorros na produção, ouvia do chefe dele, do Boni, o qual também ele tinha o maior respeito e descascava ele. Era uma coisa muito mais do ambiente, essa coisa mais rude, para dizer o mínimo, né? O próprio Odinei confidenciou pra gente ao vivo, falando sobre como o chefe dele falava com ele. Você é ruim, por isso que a gente prefere o outro. Exatamente, na cara dele, assim, dele. Melhore, busque melhorar. Que ele é muito melhor que você, né? Falando... ele vai narrar porque ele é melhor que você. Só que assim, eu acho que o mundo mudou, Felipe. Não significa que você não tem que falar a verdade, mas a maneira como você fala, tudo é sobre o tom que você fala. Né? É um ambiente de trabalho. Ninguém ali é dono da empresa. O Galvão não é dono da Globo, que não é dono da Amazon, que não é dono agora da N Sports ele é, né? Mas que comprou os direitos junto com a SBT da Copa. O Cléber Machado é dono da Record, não foi dono da Globo, tanto que foi demitido. Então eu só acho que esse tipo de postura, se é que continua, e segundo as fontes da Fábia continuam, precisam ser revistas, repensadas, porque o Kleber, ele é um baita narrador e se quiser continuar narrando por muitos anos, vai continuar. Agora, se cada vez o clima dele pesar, e outra, esse tipo de coisa me faz pensar, será que não foi por isso que eles privilegiaram o Luiz Roberto? Por esses bastidores na Globo? Eu não tenho essa informação, se ele fazia isso na Globo. Mas qual é o comentário que se diz sobre o Luiz nos bastidores? Que é completamente o contrário. De várias pessoas. É um baita de um cara, gente boa, super amigável, super carinhoso com todo mundo, respeitoso. Então as coisas talvez as coisas não sejam por acaso. Né, então. E aí, assim, a gente aqui é crítico pra caramba ao Luiz Roberto narrador, profissionalmente. Sim. Pessoa, a gente não vai falar nada. Não vai falar. Nem do Kleber, que a gente não conhece como pessoa, mas os relatos que surgem de condutas profissionais nos bastidores com ele, nos fazem pensar, será que na hora de escolher entre um ou outro, a Globo não escolheu pelo melhor ambiente? Sim. Pode ser, porque na minha opinião, o Luiz Roberto, o Cléber Machado é muito mais narrador que o Luiz Roberto, como narrador de futebol. Sim, jogo grande, o Kleber cresce. Pra mim, assim, a diferença é brutal. É brutal. Ela não é uma diferença sutil. Pra mim é uma diferença brutal. Mas a Globo escolheu ficar com o Luiz Roberto, talvez por causa disso. Então, assim, sei que o Kleber é um cara que já rodado e tal, mas se isso é verdade, e eu não posso afirmar, a gente ouve, escuta as coisas, poderia de repente refletir um pouquinho, botar a mão na consciência e pensar. Talvez ele pense, quem são esses moleques falando? Quem é essa Fábia? Quem são esses? Eu sou o cara, não sei o quê. Esses caras aí, um salário meu não paga a ração do tá ligado? Nossa, pode ser. Não, sei lá. Às vezes é goleiro Felipe. Mas assim, gente, acho que o exercício de humildade, às vezes olhar pra dentro de si e falar, puta, será que eu tô num caminho? Será que eu tô fazendo? Eu acho que esse exercício tem que ser feito ao longo da vida, cara. Sim. Independentemente da sua estrada. Independentemente de quem esteja falando, sabe? E assim, né, velho? Porra, você trabalhar num ambiente que eu, pelo menos, falando por mim, tá, Felipe? Eu prefiro trabalhar e é assim que eu, particularmente, como um dos sócios do Futeboteco, junto com a nossa equipe, com as meninas que trabalham com a gente, com o João, o próprio Murilo agora, a Isabela Labate chegando pra trabalhar com a gente, eu prefiro um ambiente de descontração, um ambiente de... Porque eu sou assim, você me conhece há mais de 10 anos, eu sou um cara leve, eu sou um cara sempre bem-humorado, tô sempre dando risada, quando falo sério, mas nunca
pra dar no meio de alguém, pra ser duro ao ponto da pessoa chorar. A gente já teve que dar broncas em pessoas que trabalham com a gente. Mas como que a gente faz isso, cara? Num episódio muito histórico que aconteceu com a gente já no podcast, que não precisa vir aqui falar, mas a gente foi duro com a pessoa. A gente foi duro com a pessoa. Uma das pessoas chegou até a chorar no estúdio, depois do podcast. Mas assim, fomos duros na bola ali, ó. Com educação. Sem apelar, sem, com educação, sem levantar a voz. Sem falar da pessoa, falando da conduta dela profissional. E a gente sabe, ainda mais nós, que somos uma microempresa, diante do que é uma Record, uma Globo. Cara, o ambiente faz diferença, sim. Claro. Deve ser muito ruim você trabalhar aí, pegando o que a Fábia descreveu na matéria dela em relação a Paloma Totti, num programa de debate, num programa de opinião, num programa que as pessoas têm que falar, só uma pessoa falar. Só uma pessoa engolir um rádio e não calar a boca, e não passar a bola, e não levantar uma bola pro debate fluir, pro debate acontecer. Só fica falando, igual o Kleber Machado tá sendo citado nessa matéria, assim. Então, porra, é horrível trabalhar com pessoas assim também. Pessoas que não deixam o outro falar, pessoas que não dão espaço pro outro aparecer também. É horrível, deve ser muito ruim. Imagina a Paloma Totti, que tava na Band com um puta de um protagonismo, com uma bela carreira pela frente e agora tá na Record sendo meio que apagada nesse tipo de conteúdo. Então, cara, é triste, cara. É triste a gente ler e já ter ouvido também de pessoas próximas que o Kleber tem esse tipo de atitude nos bastidores. Um cara que eu admiro muito como narrador. Sou muito, muito fã dele. A gente já teve o privilégio de trocar ideia com ele. E quem assistiu o episódio viu um pouquinho, né? Mas é um cara peculiar, eu diria. Mas, como profissional, é um baita narrador. Agora, tem esse lado, né, cara? Tem esse lado. E isso, obviamente, influencia e incomoda, cara. Incomoda. E vamos ver o que vai acontecer na Record aí, cara. Não sei. Não dá pra gente chutar o que vai acontecer, mas que não surpreende muito, né, Rodolfo? Esse tipo de coisa virar à tona, a mim não surpreendeu quando eu vi.